Voltei de repente e vi minha nora arrancando as muletas das mãos do meu filho enquanto gritava na cara dele: "Não se faça de vítima. Você é só um fardo." Atrás da porta do quarto, vi meu neto encolhendo-se de medo, tremendo sem parar. Fingi não saber de nada. Na manhã seguinte, levei meu filho e meu neto para morar em uma casa nova, deixando apenas um envelope para minha nora. E quando ela o abriu, gritou. Mas antes de continuarmos, certifique-se de estar inscrito no canal e conte-nos nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo. Adoraríamos saber até onde nossas histórias de vingança chegam. Desci do ônibus com uma mão abraçando o pacote de pãezinhos doces que ainda estava quente e a outra firmemente enfiada no bolso do casaco. Meus dedos roçaram o chaveiro da casa nova que eu acabara de comprar em Riverside. Senti uma alegria difícil de explicar. Sorri, imaginando o rosto de Daniel, meu filho, e de Linda, minha nora, transbordando de surpresa e felicidade, sabendo que aquele presente era para eles. O beco familiar que levava à casa surgiu diante de mim. Mas algo estava errado. O portão de ferro verde musgo, que eu sempre fechava cuidadosamente ao entrar ou sair, estava entreaberto hoje. Empurrei a porta delicadamente. O pátio interno estava silencioso. Apenas os arbustos floridos se moviam levemente com o vento. Eu ia gritar como sempre, mas uma voz aguda vinda da sala de estar interrompeu minhas palavras. "O que você está fazendo? Você não consegue nem encher um copo d'água. Já sujou o chão todo." Era a voz de Linda, mas não era a voz doce e melodiosa que ela usava quando falava comigo. Esta era cortante como uma lâmina, gélida, carregada de desprezo e escárnio. Senti meu coração dar um salto. Parei, prendi a respiração e me aproximei furtivamente da janela da sala de estar. A cortina de renda não cobria completamente o interior. Havia uma pequena borda, apenas o suficiente para espiar lá dentro. No chão de azulejos brancos, um copo d'água estilhaçado. O líquido se espalhou por todo o chão. Daniel inclinou-se desajeitadamente para pegar os pedaços. Sem o braço direito, teve dificuldade em recolher os maiores fragmentos de vidro com a única mão saudável que lhe restava, a esquerda. Sua postura encolhida e vulnerável partiu minha alma. Justo naquele momento, Linda se aproximou. No fundo, eu desejava que ela se abaixasse para ajudá-lo. Mas não, ela estendeu a mão, não para segurá-lo, mas para arrancar a muleta dele. "Pare de se fazer de vítima. Você não passa de um fardo." Cada palavra saiu entre os dentes cerrados. Aquele som foi como uma martelada no peito. Então, diante dos meus olhos paralisados, Linda tirou a muleta com força no chão. O metal bateu contra os azulejos com um estrondo seco e brutal. Sem apoio, Daniel perdeu o equilíbrio e caiu com força sobre o sofá próximo. Seu rosto empalideceu como papel. Ele baixou a cabeça, os cabelos desgrenhados cobrindo os olhos, sem ousar olhar para a esposa. Um homem que outrora fora orgulhoso, um engenheiro brilhante, agora não passava de uma sombra silenciosa e destroçada. Naquele instante de silêncio arrepiante, meus olhos vagaram para o corredor, e senti como se alguém apertasse meu coração com a mão. Matthew, meu netinho, estava parado atrás da porta do quarto. Ele tinha apenas 6 anos, abraçando com força seu ursinho de pelúcia surrado, e seus ombros pequenos tremiam incontrolavelmente. Lágrimas escorriam em 2 linhas por suas bochechas redondas. Seus olhos, cheios de horror, fitaram a fresta e cruzaram com os meus. Ele moveu os lábios, com vontade de dizer, "Vovó." Apressei-me a levar o dedo aos lábios, indicando-lhe que ficasse em silêncio. Balancei a cabeça lentamente, reprimindo o soluço que ameaçava escapar da minha garganta. Meu olhar lhe disse, "Filho, não diga nada. Não posso deixar sua mãe saber que estive aqui." Ainda não. Linda foi furiosa para o quarto, batendo a porta. Recuei, escondendo-me atrás da parede. O tremor inicial deu lugar a uma calma gélida. Eu sabia que não podia entrar de repente. Não podia causar uma cena agora. Fazer isso só faria Linda negar tudo. Daniel se sentiria ainda mais envergonhado, e Matthew ficaria ainda mais assustado. Recuei até o portão. Respirei fundo para acalmar a dor no peito. Então, deliberadamente, empurrei o portão de ferro com força, causando um rangido longo e agudo, alto o suficiente para toda a casa ouvir. Imediatamente, levantei a voz.
Daniel, linda, cheguei em casa. Quase imediatamente, ouvi a porta do quarto abrir. Passos apressados, sussurros e o som de coisas se movendo com urgência. Segundos depois, Linda apareceu na porta da frente. Seu rosto havia mudado completamente. Um sorriso radiante, o olhar suave como a água de um lago no outono. Mãe, por que você chegou tão cedo hoje? Teria sido bom se você tivesse me avisado. Ela se aproximou, pegou meu braço naturalmente e me puxou para dentro. Entre, mãe. Está muito ensolarado lá fora. Aquela mão, que minutos antes havia arrancado as muletas das mãos do meu filho, agora se agarrava ao meu braço com carinho. Ao cruzar a porta, Daniel já estava sentado ereto no sofá, com as muletas bem posicionadas e organizadas ao seu lado. Os pedaços de vidro haviam desaparecido, como se nunca tivessem existido. Restava apenas uma mancha úmida, quase imperceptível, no chão. Linda sentou-se rapidamente ao lado de Daniel, colocou a mão em seu ombro com um carinho suave e falou com ele com uma doçura enjoativa. Você está cansada, meu amor? Quer que eu lhe traga um suco de laranja? Meu filho mal balançou a cabeça, com o olhar fixo no chão, sem ousar olhar para mim. Percebi como, inconscientemente, ele puxou um pouco a manga da camisa para baixo. Um gesto mínimo, mas suficiente para eu notar que ele estava tentando esconder um hematoma que começava a aparecer. A atuação impecável de Linda continuou à mesa durante o jantar. Ela não parou de nos servir, a mim e a Daniel, enquanto falava sem parar sobre coisas engraçadas do trabalho, sobre um colega desastrado, sobre um cliente divertido. O sorriso dela era impecável, a voz cristalina, como se nada tivesse acontecido, mas aquela alegria estava terrivelmente fora de lugar naquela casa. Não aqueceu a atmosfera. Apenas tornou o frio mais evidente. Tentei engolir o ensopado, mas tinha um gosto amargo como fel. Daniel apenas baixou a cabeça em silêncio, empurrando alguns grãos de arroz com a mão esquerda. Ele não comeu. Apenas fingiu que comia. Sempre que Linda falava com ele, ele apenas assentia ou balançava a cabeça negativamente, sem dizer uma palavra. Matthew, sentado à minha frente, olhou-me de soslaio, preocupado. Comia depressa, como se quisesse fugir daquela mesa o mais rápido possível. Ninguém respondeu ao monólogo de Linda. Aquela refeição familiar aconchegante que eu tanto amava agora era uma farsa silenciosa, sufocante e repleta de falsidades. Mãe, você quer mais sopa? Eu fiz aquela que você gosta, a de abóbora, disse Linda, quebrando o silêncio. Balancei a cabeça e larguei os talheres. Estou satisfeito. A viagem foi um pouco cansativa hoje. Vou descansar cedo. Era apenas uma desculpa. Eu não aguentava mais um segundo. Levantei-me e fui em direção a Matthew. Ele me abraçou com tanta força que pude sentir seu pequeno coração batendo descontroladamente. Ele apoiou a cabeça na minha lateral e sussurrou baixinho, só para que eu pudesse ouvi-lo: Não vá, vovó. Aquela frase foi como uma agulha cravada direto no coração. Não era um capricho de criança. Era um apelo de uma alma assustada. Inclinei-me, abracei-o com força e dei-lhe algumas palmadinhas suaves nas costas. Vou ficar aqui com você, respondi também em sussurros. Não era apenas uma promessa de conforto. Era uma promessa real. Ao entrar no quarto, não acendi a luz. A luz prateada da lua entrava pela janela, projetando sombras difusas no chão. Sentei-me na beira da cama, olhando para o horizonte onde as folhas das árvores sussurravam com a brisa noturna. Dormir era um luxo que eu não poderia me dar ao luxo de ter esta noite. Estendi a mão e peguei o porta-retratos que estava na mesa de cabeceira. Uma fina camada de poeira cobria o vidro como uma névoa apagando o passado. Era uma foto de família tirada na praia da Flórida, 3 anos antes da tragédia. Na foto, Daniel carrega Matthew nos ombros. O menino levanta os braços como um super-herói e ambos riem alto sob a luz dourada do sol. Linda, com o impecável vestido longo branco e os cabelos compridos ondulando com a brisa do mar, repousa a cabeça carinhosamente no ombro do marido. E estou ao lado deles, abraçando toda a minha pequena família. Um dia fomos como um cartão postal perfeito, uma família que despertava a inveja de qualquer um que nos visse. As lembranças me atingiram como uma avalanche. Lembrei-me daquelas tardes de domingo ventosas, quando Daniel,
um talentoso engenheiro mecânico com mãos habilidosas, passava horas no pátio consertando a velha bicicleta de Matthew. O som metálico das ferramentas, sua voz paciente explicando cada detalhe para o filho, misturava-se com a risada cristalina da criança. Na cozinha, Linda preparou costelas assadas com mel, cujo aroma se espalhou por todo o pequeno jardim. A felicidade naquela época era simplesmente palpável. E então me lembrei daquela fatídica viagem às Montanhas Rochosas. Estávamos dirigindo por uma estrada sinuosa na montanha, com um penhasco de um lado e uma parede rochosa do outro. Eu estava contando para Matthew um conto de fadas sobre um príncipe corajoso quando, de repente, um caminhão de carga perdeu o controle em uma curva à frente, cambaleando como um monstro bêbado antes de se lançar diretamente em nossa direção. Cuidado! Cuidado! Gritou Daniel, agarrando-se firmemente ao volante e girando com toda a sua força. Só consegui ouvir um estrondo ensurdecedor que rasgou o ar. Nosso carro foi arremessado pelo ar, capotou várias vezes antes de parar de forma assustadora na beira do precipício. Eu me arrastei para fora, atordoada, com o corpo coberto de arranhões e sangue. O primeiro instinto de uma avó, o instinto de uma mãe, é procurar as crianças. Rapidamente tirei Linda e Matthew do carro, que choravam inconsolavelmente no banco de trás. Felizmente, eles só sofreram ferimentos leves. Quando olhei para trás, senti meu coração parar. Daniel estava preso no banco do motorista. O painel deformado aprisionava suas pernas. Fumaça preta começou a sair do capô. O forte cheiro de gasolina anunciava a tragédia iminente. O filho de Daniel, gritei enquanto tentava desesperadamente abrir a porta do carro, já completamente deformada. Alguns moradores que passavam por ali correram para nos ajudar. Entre todos nós, usamos madeira e nossa própria força para abrir a porta à força. Rápido! Vai explodir! Gritou um homem com voz desesperada. Conseguimos arrastar o corpo inerte de Daniel alguns metros para longe, pouco antes de uma explosão ensurdecedora sacudir o ar. Uma bola de fogo envolveu o carro. A onda de choque nos arremessou violentamente ao chão. No hospital, o cheiro de desinfetante e um silêncio denso pairavam sobre tudo. Linda soluçava no meu ombro, tremendo da cabeça aos pés. O médico e o senhor mais velho saíram da sala de cirurgia com um semblante exausto. Ele nos informou que meu filho havia sobrevivido, mas que, para salvar sua vida, precisaram amputar seu braço direito e sua perna esquerda. Os primeiros meses foram um inferno, mas enfrentamos juntos. Linda continuou lá, demonstrando paciência. Ela dava colheradas de sopa para Daniel. Ela o ajudava nas dolorosas sessões de reabilitação física. Precisei pedir horas extras em uma livraria antiga para pagar as contas do hospital. Vendo-a cuidar do meu filho, pensei que o amor dela era forte o suficiente para resistir a qualquer tempestade. Mas eu estava enganado. O amor nem sempre morre com um golpe forte. Às vezes, ele se desgasta com 1000 pequenas feridas diárias. Os suspiros começaram a ficar mais frequentes. Depois vieram as reclamações sobre a conta de luz e sobre os remédios. As horas extras de Linda tornaram-se mais frequentes e, todas as noites, ela voltava para casa com o rosto frio e cansado. Lembro-me perfeitamente de uma tarde em que Daniel tentou estender a roupa com uma mão, de forma desajeitada, e deixou cair a camisa de seda cara de Linda numa poça de água suja no pátio. Naquela noite, quando Linda voltou para casa e viu a camisa, não disse uma palavra sequer. Simplesmente a pegou com 2 dedos e a jogou diretamente no cesto de roupa suja com uma expressão de desprezo. Ela não se deu ao trabalho de se esconder. Naquele momento, eu soube que algo havia se quebrado. Deixei o porta-retratos sobre a mesa com a imagem virada para baixo. Eu não queria mais ver aquele sorriso falso e feliz. As lembranças que antes eram meu maior tesouro agora eram pedaços afiados que dilaceravam meu coração. Eu me enganei por tempo demais. Cegamente, acreditei naquele sorriso, nas palavras gentis que Linda sempre me dizia, sem perceber que tudo não passava de uma máscara. Ouvi Matthew tossir enquanto dormia no quarto ao lado. A imagem de seus olhinhos vermelhos e trêmulos daquela tarde voltou à minha mente com clareza. Quantas vezes ele já havia presenciado algo assim? Há quanto tempo ele convivia com esse medo? Toda dúvida desapareceu. Minha paciência não estava protegendo ninguém. Estava apenas permitindo que o mal continuasse.
Eu não podia permitir que meu filho e meu neto vivessem mais um dia sequer nesse inferno disfarçado. Levantei-me quando ainda havia neblina. Não dormi a noite toda. Fiquei apenas sentado no escuro, deixando a decisão se consolidar em meu peito. Saí na ponta dos pés do quarto sem fazer o menor ruído no chão frio. Na cozinha de sempre, peguei uma folha do meu velho caderno de receitas, já amarelado. Abri o estojo e tirei a caneta de madeira que Daniel me dera no Dia das Mães, quando ele ainda era um jovem engenheiro cheio de orgulho. A tinta escorria pelo papel enquanto eu escrevia cuidadosamente algumas linhas. Não insultei. Não acusei. Não usei palavras duras. Apenas a verdade, fria e direta. Linda, precisamos de um tempo. Não nos procure. Só isso. Às vezes, a verdade não precisa de mais explicações. Dobrei a carta, coloquei-a no envelope branco e fechei-o com cuidado. Deixei-o bem visível na mesa de jantar, encostado nos saleiros e pimenteiros, onde ninguém pudesse ignorá-lo. Essa foi minha despedida da vida anterior, da mentira que, sem querer, permiti. Com o celular antigo na mão, saí para o quintal. O ar fresco da manhã me fez estremecer, mas também clareou minha mente como nunca antes. Disquei o número de Beth, a única amiga em quem eu confiava agora. O telefone tocou apenas uma vez antes que ela atendesse, como se já estivesse esperando. Beth, sussurrei. Está na hora. Você pode vir por volta das 9? Traga o carro prata e não buzine. Do outro lado da linha, sua voz era firme e segura, sem hesitação. Entendido. Às 9, estarei no início do beco. Calma, Helen. Vai ficar tudo bem. Suas palavras foram como um sedativo. Desliguei o telefone e respirei fundo o ar puro da aurora. Quando voltei para dentro, Linda já estava acordada. Ela estava na porta da cozinha, sorrindo para mim como se a noite passada tivesse sido apenas um pesadelo. Bom dia, mãe. Dormiu bem? Assenti com a cabeça, forçando um sorriso. Fui fazer café, como sempre. O zumbido da cafeteira ajudava a disfarçar as batidas descontroladas do meu coração. Linda até disse alegremente: hoje vou tentar voltar mais cedo. Vamos fazer um ensopado de frutos do mar, mãe? Faz muito tempo que não comemos todos juntos. O Daniel vai adorar. Respondi apenas que sim e me virei, fingindo estar concentrada no café. Ensopado de frutos do mar, uma refeição em família. Que irônico. Que amargo. Às 8 horas em ponto, Linda saiu de casa com sua motocicleta para ir trabalhar. No instante em que o portão de ferro se fechou com um estalo seco, senti como se uma pressão invisível que aprisionava esta casa tivesse sido removida. Agi imediatamente. Entrei no quarto de Daniel. Meu filho ainda estava sentado na cama com os olhos fundos, o rosto cansado e inexpressivo. Ele não tinha conseguido dormir. Eu sabia disso. Daniel, eu lhe disse com uma voz calma, mas firme. Vamos tirar alguns dias, você, Matthew e eu, para respirar um pouco de ar fresco. Ele ergueu os olhos, surpreso, com os lábios tremendo como se fosse perguntar algo. Mas, ao ver minha expressão, que não admitia recusa, apenas assentiu em silêncio. A obediência dele partiu minha alma. Abri o armário e peguei algumas mudas de roupa confortáveis, o frasco de analgésicos que ele tomava diariamente, seu travesseiro ortopédico e o livro de astrofísica que ele havia deixado pela metade. Não levamos muita coisa, apenas o necessário, como se fossemos mesmo fazer uma viagem de poucos dias. Depois, fui ao quarto de Matthew. A porta estava entreaberta. O menino já estava acordado, sentado na cama, abraçado ao seu ursinho de pelúcia. Olhou para mim sem piscar, com um olhar maduro e sofrido, como se já soubesse de tudo, com aquela intuição aguçada que só as crianças que sofreram demais possuem. Sentei-me ao lado dele, acariciando seus cabelos macios. Matthew, vamos fazer uma viagem. Tudo bem? O menino não perguntou onde nem porquê. Simplesmente levantou-se da cama em silêncio, foi até sua escrivaninha e tirou sua mochila em formato de tartaruga. Ele mesmo guardou sua caixa de lápis de cor e seu caderno de desenhos. Fez tudo em um silêncio doloroso. Às 9 horas em ponto, olhei pela fresta da janela.
O Ford prata de Beth já estava estacionado no final do beco, discreto e pontual. Vamos lá, filhos. Ajudei Daniel a se levantar e a se apoiar nas muletas. Sem que lhe pedíssemos, Matthew pegou sua mochila e nos seguiu. Nós só levávamos 2 bolsas leves. Todo o resto, as lembranças, os móveis, os objetos que deixamos para trás. Beth não buzinou. Ela saiu do carro, abriu o porta-malas e silenciosamente pegou as sacolas das minhas mãos. Entramos no carro sem dizer uma palavra. O carro começou a sair lentamente do beco, deixando para trás aquela casa cheia de feridas e mentiras. Durante todo o trajeto até Riverside, a atmosfera no carro era densa. Daniel olhava pela janela em silêncio, com o olhar perdido nas árvores e casas que passavam. Eu não sabia o que ele estava pensando, talvez sobre o que estava deixando para trás em relação à dor, ou talvez sobre a sensação tardia de alívio. Matthew adormeceu no banco de trás. Talvez ele também não tenha dormido na noite passada. Mesmo dormindo, ele continuava agarrado ao seu urso como se fosse sua tábua de salvação. A nova casa nos recebeu com um sol radiante e um leve cheiro de tinta fresca. Não era tão grande quanto a anterior, mas era iluminada, aconchegante, com um pequeno jardim e um arbusto florido com cachos de flores fúcsia. Um novo começo. Beth me ajudou a trazer as coisas para dentro. Antes de ir embora, ela apertou minha mão e disse: "Qualquer coisa, pode me ligar, sério", e saiu. Quando a porta se fechou, ficamos apenas nós 3 em meio ao silêncio. Preparei um bule de chá de camomila bem quente. Coloquei uma xícara na frente de Daniel e sentei-me na cadeira em frente a ele. Chegou a hora de encarar a verdade. Olhei-o diretamente nos olhos com uma voz serena, porém firme. Eu vi tudo ontem, Daniel. Eu vi a Linda. Ele não negou nem tentou se justificar. Seus ombros largos se curvaram como se finalmente tivesse se livrado de um enorme peso que o oprimia. Ele baixou a cabeça e murmurou, envergonhado: "Já faz quase 1 ano, mãe, mas não a culpe. Ela está cansada, sobrecarregada. Eu não consigo mais sustentar minha família. Eu sou inútil." As palavras de reprovação, disse-ele para si mesmo, eram como facas que cortavam minha alma. Estendi a mão e apertei a dele com força. A que ainda não estava ferida. "Você não é inútil, Daniel. Você é um sobrevivente corajoso, mas errou ao ficar em silêncio. Errou ao deixar que ela te machucasse. E o maior erro foi permitir que Matthew testemunhasse tudo repetidamente. Olhe para ele. Você realmente quer que ele continue vivendo nesse ambiente de violência emocional para sempre?" Ao ouvir o nome de Matthew, Daniel ergueu a cabeça subitamente. Seus olhos estavam cheios de dor e profundo remorso. Um silêncio nos envolveu, mas desta vez não era opressivo. Era um silêncio de compreensão. Muito tempo depois, ele assentiu suavemente, com uma lentidão carregada de peso. Então, levantou-se sem dizer uma palavra e voltou para o seu quarto em silêncio, fechando a porta atrás de si. Naquela noite, depois de um jantar simples de pão e sopa, coloquei Matthew na cama. O menino parecia exausto. Ele adormeceu quase instantaneamente, abraçando com força seu velho e surrado ursinho de pelúcia. Daniel se trancou no quarto desde a tarde seguinte à nossa conversa. Não bati na porta dele, nem o chamei para jantar. Eu sabia que meu filho precisava desse espaço. Ele precisava ficar sozinho para encarar a dura verdade de que o casamento pelo qual ele tanto lutou estava podre por dentro. Fiquei sozinha na sala de estar sob a luz quente e tênue. Minha alma não estava em paz. Uma parte de mim ainda estava tensa, esperando pela tempestade que eu sabia que chegaria assim que Linda descobrisse a verdade. Tirei o tablet antigo da minha bolsa. 1 ano antes, eu havia convencido meus filhos a instalarem câmeras de segurança na sala de estar e na entrada, com a desculpa de que os roubos na região estavam aumentando. Mas, no fundo, talvez eu já pressentisse outro tipo de perigo, um que vinha de dentro da própria casa. Abri o aplicativo com o dedo trêmulo. Selecionei a câmera no canto da sala de estar. A tela exibiu uma imagem familiar. O sofá onde Daniel havia desmaiado no dia anterior, a mesa de centro. O vaso com flores artificiais coberto de poeira. O quarto estava vazio, silencioso sob a luz elétrica. Eu não fiz nada.
Apenas fiquei sentado, esperando como um espectador aguardando o clímax de uma tragédia. Por volta das 7 da noite, a porta da frente, que tinha uma tela, se abriu. Linda entrou. Ela parecia cansada depois de um dia de trabalho, mas sua expressão era bastante feliz, até um pouco entusiasmada. Ela carregava uma pequena caixa de bolo, um tiramisu, aquele que todos em casa gostavam. Talvez estivesse tentando compensar o que tinha feito no dia anterior. Ou talvez fosse apenas mais uma parte da sua farsa. Mãe, Daniel, Matthew, cheguei. Trouxe o tiramisu que vocês tanto gostam. Sua voz soava alegre, mas a única resposta foi o silêncio das paredes. Seu sorriso foi se desfazendo aos poucos. Ela colocou a caixa do bolo sobre a mesa e uma expressão de confusão surgiu em seu rosto. Onde estão todos? Ela chamou novamente, desta vez mais alto, mas ninguém respondeu. Ela começou a olhar. Eu a vi passar em frente à câmera, entrar na cozinha e depois seguir em direção aos quartos. Poucos minutos depois, ela voltou para a sala de estar. A confusão inicial havia se transformado em irritação e impaciência. Foi então que seus olhos pousaram no envelope branco que eu havia deixado cuidadosamente sobre a mesa. Ela se aproximou, pegou o objeto abruptamente e o rasgou com impaciência. Através da tela, embora não fosse de alta resolução, eu conseguia ver claramente como seus olhos percorriam rapidamente as poucas linhas que eu havia escrito. Em segundos, seu rosto passou por uma série de transformações aterradoras. Da surpresa ao choque, e então, lentamente, foi tingido por um vermelho furioso, produto de uma raiva incontrolável. Ela apertou os lábios finos, o maxilar marcado pela força. Maldita velha! Gritou um grito agudo, cheio de ódio, que ecoou pela casa vazia. Aquele grito pareceu atravessar a tela e me atingir em cheio nos ouvidos. Ela amassou a carta com força e a jogou no chão como se fosse lixo. E então sua fúria explodiu como um vulcão adormecido por muito tempo. Ela ergueu a perna e chutou a poltrona próxima, que voou alguns metros. Ainda sem se acalmar, ela se virou para a mesa e, com um tapa, derrubou a caixa do bolo no chão. Choque! O bolo voou pelos ares, espalhando creme e cacau por todo o chão branco. Uma cena caótica e suja, tal como a sua alma. Naquele instante, ela começou a andar de um lado para o outro da sala como uma fera enjaulada, praguejando sem parar, soltando palavrões que eu jamais imaginei ouvir da boca da minha nora. Ela se atreveu a ir embora com meu filho sem me pedir permissão? Ele é meu. O fardo também é meu. Sem minha permissão, ninguém pode levá-lo. Essa frase me deixou paralisado. O fardo também é meu. Aquilo não era amor. Era possessão. Para ela, Daniel não era um marido com quem compartilhar a vida, mas uma posse e um objeto sobre o qual ela tinha controle absoluto, inclusive o direito de maltratá-lo. Logo em seguida, ela pegou o celular. Quase ao mesmo tempo, o meu começou a vibrar no bolso. Na tela apareceu o nome Linda. Eu fiquei olhando, deixando soar, deixando-a insistir em vão. Chamada rejeitada. Outra, e outra. O celular de Daniel, que ele havia esquecido na mesa ao meu lado desde a tarde, também começou a vibrar e acender. A loucura dela tentou estender seus tentáculos até aqui. Peguei meu celular. Sem hesitar, procurei o nome de Linda nos contatos e bloqueei. Consegui ver uma última mensagem na barra de notificações, toda em letras maiúsculas: responda agora ou não me culpe pelo que acontecer. Apaguei tudo calmamente. Depois peguei o celular do Daniel e repeti o processo. Bloqueei o número dela. Bloqueei todas as chamadas e todas as mensagens. O firewall foi ativado. Na tela do tablet, vi como Linda quase enlouqueceu ao perceber que ninguém lhe respondia. Ela tirou o celular no sofá e se deixou cair com as mãos na cabeça, chorando amargamente. Eram lágrimas de raiva, de impotência, de saber que sua presa havia escapado da gaiola. Desliguei o tablet em silêncio. A tela ficou preta, refletindo meu rosto sem expressão. Eu não queria ver mais nada. Já tinha visto o suficiente. Na manhã seguinte, levantei cedo para preparar o café da manhã. Apenas alguns ovos mexidos, algumas torradas crocantes e um copo de leite morno. Matthew sentou-se à mesa com as perninhas balançando, concentrado em colorir seu caderno.
De vez em quando, ele olhava para cima com olhos brilhantes para me mostrar um novo desenho da nossa casa com uma trepadeira de flores roxas e um sol sorridente. Seu sorriso já não era temeroso ou ansioso como antes. E uma manhã, pela primeira vez em meses, ouvi Matthew rir alto, uma risada livre e cheia de inocência. Foi quando um pequeno pardal pousou corajosamente no parapeito da janela da cozinha, inclinando a cabeça para nos olhar. Matthew, encantado, tentou imitar a canção de forma desajeitada. Sua risada clara e contagiante encheu a casa, alcançou todos os cantos e dissipou parte da sombra que ainda restava. Aquela risada valia mais do que qualquer coisa no mundo. Era a prova de que minha decisão de ir embora tinha sido a correta. No entanto, os fantasmas do passado não desaparecem tão facilmente. Certa tarde, enquanto regava os vasos na varanda, Matthew saiu correndo e puxou a barra da minha blusa. Ele ergueu seus olhos claros e me fez uma pergunta que apertou meu coração. Vovó, a mamãe sabe que estamos aqui? Ela virá me procurar? Naquela pergunta inocente, havia esperança e medo. Ele ainda era uma criança. Ainda amava sua mãe, mas também tinha medo dela. Inclinei-me, abracei seu corpinho contra o meu, tentando encontrar uma resposta que não o machucasse. No fim, tudo o que pude dizer foi: filho, a mãe está ocupada trabalhando. Quando ela tiver tempo, virá. Eu sabia que estava mentindo, mas era uma mentira necessária para proteger a parte frágil de sua alma. Enquanto Matthew recuperava sua alegria, pouco a pouco, Daniel afundava cada vez mais em seu próprio mundo. Meu filho era como um caracol com a concha quebrada. Agora ele se escondia no canto mais escuro. Ele passava a maior parte do tempo em seu quarto com a porta bem fechada, navegando na internet no computador. Às vezes, ao passar por ali, eu olhava de soslaio e sabia o que ele estava assistindo. Ofertas de emprego para engenheiros mecânicos que exigiam experiência e boa saúde, vídeos de atletas com deficiência extraordinários, artigos sobre próteses de alta tecnologia com preços exorbitantes. Toda vez que isso acontecia, ele acabava fechando o computador com força, produzindo um som seco e definitivo. Ao sair do quarto, seu rosto sempre demonstrava profunda impotência e vergonha. Ele tentou me ajudar com algumas tarefas domésticas, como se quisesse mostrar que não era totalmente inútil, como disse Linda. Certa vez, ele quis me ajudar a lavar a louça depois do jantar, e ver meu filho, tão alto, se atrapalhando com a louça usando apenas uma mão partiu meu coração. E então um prato de porcelana escorregou de seus dedos. Creche. Por sorte, não o quebrou. Apenas bateu na borda da pia, mas aquele barulho pareceu ter destruído a pouca confiança que ainda restava no meu filho. Desculpe, mãe, murmurou ele, sem ousar olhar para mim. Então ele se virou em silêncio, apoiando-se nas muletas, e voltou para o quarto, me deixando sozinha com a espuma do sabonete e uma imensa tristeza. Certa noite, enquanto arrumava a sala de estar, encontrei alguns lençóis enfiados dentro do livro de astrofísica que Daniel estava lendo. Por curiosidade, puxei-os para fora para vê-los. Meu coração se apertou. Era um formulário de divórcio impresso da internet. Os dados pessoais, como nome, idade e endereço, estavam em branco. Meu filho estava travando uma batalha interna. Ele estava na fronteira entre desistir e se agarrar a algo que talvez já não existisse. Coloquei os lençóis de volta no lugar, como se nunca tivesse visto nada. Naquela noite, vi meu filho sentado sozinho novamente na escuridão da sala de estar. Ele não havia acendido a luz. Ele permanecia imóvel na poltrona, olhando sem ver o jardim banhado pela lua. Suas costas pareciam solitárias e pesadas. Eu também não acendi a luz. Fui silenciosamente até a cozinha e preparei uma xícara de chá de camomila quente, aquele que ele gostava de tomar desde estudante, para dormir melhor. Deixei a xícara fumegante na mesinha ao lado da cadeira dele. O calor e o aroma suave das ervas se espalharam pelo ar. Eu não perguntei nada. Não dei conselhos. Não o pressionei. Eu sabia que frases vazias como "vai ficar tudo bem" só iriam pesar mais no coração dele. Permaneci atrás dele em silêncio, coloquei a mão em seu ombro largo, porém caído, e apertei suavemente. Não há necessidade de pressa, eu lhe disse em voz baixa, baixo o suficiente para que apenas nós dois pudéssemos ouvir. Deixe o tempo responder, filho. Qualquer decisão deve chegar quando você estiver realmente pronto, quando seu coração estiver em paz o suficiente para escolher.
Daniel não se virou, mas senti seu ombro tremer um pouco. Lentamente, ele ergueu sua mão saudável, pegou a minha que estava em seu ombro e a apertou levemente, um aperto que dizia mais do que 1000 palavras. Ele não estava sozinho nessa batalha. Ele tinha a mim. Aquela peça frágil que nos custou tanto para construir quebrou numa manhã de sábado, cerca de uma semana depois da mudança. Estou sentada com Matthew tomando sol no terraço quando o telefone toca. É a Beth. Atendo com um sorriso, pensando que ela está ligando para me convidar para passar o fim de semana em sua casa. Mas a voz do outro lado da linha imediatamente extingue essa pequena alegria. Já não soa tão firme ou segura como de costume, mas há um tom hesitante com um toque de preocupação. Ellen, você está bem? Ultimamente, coisas estranhas têm acontecido na antiga vizinhança. Que coisas, Beth? Pergunto, sentindo meu coração bater um pouco mais rápido. Bem, ontem a senhora Rose, aquela que mora do outro lado da rua, me encontrou no mercado, diz Beth, baixando a voz. Ela começou a dar voltas e mais voltas até que me perguntou diretamente se você tinha inveja da sua nora. Que foi por isso que você convenceu o Daniel a deixá-la. Neguei, mas comecei a notar que outros vizinhos também estão murmurando. Dizem que você sempre quis controlar seu filho e que agora que ela ganha mais dinheiro, você ficou com ciúmes e tentou separá-los. Eu paralisei. O telefone na minha mão de repente ficou pesado, minha garganta secou, incapaz de dizer uma única palavra. Linda. Ela não ficou em silêncio. Ela não escolheu encarar. Ela escolheu atacar pelas costas. Ela não só se fez de vítima, como também me transformou, uma mãe que só queria proteger o filho, numa vilã cruel aos olhos de quem me conhece a vida toda. Tentei acalmar Beth e desliguei o telefone, mas lá dentro uma tempestade começava a se formar. Fui ingênua demais para pensar que nosso silêncio acalmaria tudo. Aquela cobra jamais ficaria parada. Mas aquilo era apenas o começo. O pior ainda estava por vir. Na tarde do domingo seguinte, enquanto Daniel ainda estava em seu quarto e Matthew estava tirando uma soneca, Beth me ligou novamente. Dessa vez, sua voz não soava mais preocupada, mas verdadeiramente desesperada. Meu Deus, Ellen, você precisa ver isso agora. Aquele desgraçado está transmitindo ao vivo pela internet. Transmitir o quê? Perguntei, com uma angústia que percorria todo o meu corpo. Não consigo explicar. Vou te enviar o link rapidinho. Ela desligou. Quase imediatamente, um link apareceu na tela do meu celular. Minhas mãos estavam tremendo. Tive que tentar várias vezes até conseguir clicar no link. A tela acendeu e lá estava o rosto de Linda, um rosto que eu quase não reconheci. Ela já não tinha aquele ar altivo nem a raiva de sempre. Não usava maquiagem. O cabelo, normalmente tão bem arrumado, estava agora um pouco despenteado, com algumas mechas caindo sobre a testa. Seus olhos estavam inchados e vermelhos, como se ela tivesse chorado por dias. Ela vestia uma camiseta velha e gasta, encolhida no sofá da sala de estar da nossa antiga casa, o mesmo lugar onde, apenas uma semana antes, eu havia testemunhado sua fúria descomunal. Tudo estava perfeitamente preparado para despertar pena. E então eu li o título da transmissão. Uma frase como uma adaga, direto no coração. A esposa e mãe abandonada por causa da sogra que destruiu a família. Meu estômago embrulhou. Lágrimas ardiam em meus olhos, mas não eram de tristeza, e sim de raiva contida. A voz de Linda tremia, embargada pelos soluços, enquanto ela contava uma história completamente diferente, uma versão da verdade distorcida pela crueldade. Eu não sei mais o que fazer. Ela começou com a voz embargada. Eu sei que minha sogra gosta muito do Daniel, mas desde o acidente, ela sempre achou que eu não sou boa o suficiente para cuidar dele. Ela sempre acha que eu vejo como um fardo. Eu fiz tudo o que era possível. Eu trabalho para sustentar a casa e também para cuidar do meu marido e do meu filho, mas por ela, nada do que eu faça é suficiente. Ela parou. Enxugou as lágrimas que lhe escorriam pelo rosto. E na semana passada, quando voltei do trabalho, ela já tinha comprado uma casa nova sem me contar nada e se aproveitou da minha ausência para levar meu marido e também meu filho, Matthew. Quando cheguei, encontrei apenas uma casa vazia e um bilhete curto e frio.
Ela falou entre soluços, interpretando com perfeição o papel de uma esposa e mãe injustamente abandonada, de quem tudo lhe fora tirado em um único dia. Mas o mais assustador não foi aquela apresentação. O mais assustador foi o que estava acontecendo abaixo do vídeo. Centenas, depois milhares de comentários surgiram sem parar, como um bando de abutres famintos mergulhando para destruir. Inacreditável. A sogra mais cruel que já vi na vida. Devolvam o marido e o filho dela. Velha louca. Que mulher invejosa. Ela não suporta ver a nora feliz. Parte-me a alma vê-la chorar com tanta força, irmã. Alguém sabe onde mora essa sogra? Precisamos dar uma lição nela. Compartilhem este vídeo. Precisamos fazer justiça por esta boa mulher. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o celular cair. Senti meu corpo inteiro gelar. Senti como se meu sangue tivesse congelado. A honra que eu havia nutrido por toda a minha vida. A imagem de uma mãe e avó carinhosa estava sendo pisoteada, destruída publicamente pelas mentiras mais vergonhosas. Eu estava sendo julgada em um tribunal digital onde as lágrimas valiam mais do que as provas, onde o drama vencia a verdade. Naquele instante, a porta do quarto de Daniel se abriu. Talvez ele tenha ouvido meus soluços. Ele saiu e, ao ver meu rosto pálido, perguntou preocupado: Mãe, o que houve? Você está se sentindo mal? Levantei os olhos e olhei para ele. Ao ver seu rosto tomado pela angústia, soube que não podia mais ficar em silêncio. Nosso silêncio não era a solução. Era apenas o terreno fértil onde as mentiras de Linda continuavam a crescer. Respirei fundo, tentando acalmar as batidas descontroladas do meu peito. Não é nada, filho. Entreguei-lhe o celular. Na tela, o rosto de Linda, banhado em lágrimas e com a sua suposta inocência, continuava a aparecer, juntamente com uma enxurrada de comentários odiosos. Olha isso. Daniel pegou o celular da minha mão. A princípio, ele não disse nada. Apenas olhou. Seu rosto, que sempre tinha uma expressão apática, tornou-se completamente inexpressivo, como uma estátua de pedra. Ele ficou ali parado, alto, imóvel, ouvindo a voz embargada de Linda sair do pequeno alto-falante. Mas eu estava perto e pude perceber as mudanças sutis. Vi como sua mandíbula se tensionou. Aos poucos, as veias do seu pescoço saltaram. Sua mão boa apertou o celular com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos, como se quisesse quebrar o aparelho e, com ele, as mentiras que saíam dali. Ele não estava apenas ouvindo o choro de Linda, seu polegar começou a deslizar pela tela, lendo um por um os comentários, cada insulto, cada julgamento impiedoso de estranhos. Seus olhos estavam fixos nas palavras que me insultavam. Sua mãe, a mulher que o amara a vida toda, sogra monstruosa, bruxa impiedosa, mulher amargurada que não suporta ver a nora feliz, e é por isso que quer destruí-la. Seu silêncio era mais assustador do que qualquer grito. Era como o silêncio antes da erupção de um vulcão. Mãe? Finalmente, ele ergueu o olhar. Sua voz estava carregada de emoção contida. Seus olhos estavam vermelhos, cheios de dor, culpa e uma fúria que eu nunca tinha visto nele. A culpa é minha. Eu fui um covarde. Me escondi. Deixei você carregar tudo sozinha. Nesse exato momento, Matthew saiu do quarto onde estava cochilando. Talvez tenha ouvido a voz tensa do pai e espiado por curiosidade. Ele esfregou os olhinhos, ainda meio adormecido, e correu para se agarrar à calça de Daniel. Papai, o que foi? Então ele olhou para a tela do celular na mão do pai e viu o rosto da mãe chorando inconsolavelmente. Uma criança não consegue compreender a complexidade do mundo adulto. Ela apenas vê que sua mãe está triste. Ele pergunta com inocência, com uma voz clara como a água: Papai, a mamãe está chorando. A mamãe está com saudades de mim, não é? A pergunta de Mateus, tão pura e sincera, foi a gota d'água. Foi como uma faísca caindo em um barril de pólvora acumulado no peito de Daniel durante uma semana inteira. Bang! Daniel atirou o telefone com força sobre a mesa de madeira. O aparelho quicou e caiu no chão com a tela estilhaçada. Foi a primeira vez desde o acidente que vi meu filho explodir em uma fúria tão brutal e primitiva. Ele não era mais um homem resignado, impotente e retraído. Diante de mim estava um leão ferido, rugindo para proteger o pouco que lhe restava.
Ele tremia não de medo, mas de raiva. Uma raiva dirigida a Linda, mas sobretudo à sua própria fraqueza. Ele não disse mais uma palavra sequer. Virou-se, apoiou-se nas muletas e foi direto para a mesa onde seu livro de astrofísica estava aberto, onde eu sabia que ele havia escondido o processo do divórcio. Ele pegou a caneta sem hesitar, sem duvidar por um segundo, e assinou com determinação o formulário do autor da ação. Sua caligrafia era firme, decidida, gravada com força no papel, uma assinatura que dava um ponto final a um capítulo repleto de dor. Vou acabar com isso, disse-lhe com voz clara e firme, olhando-me nos olhos. Não havia mais hesitação em seu olhar, apenas uma determinação inabalável. No dia seguinte, ele convocou Linda. Não foi em casa, nem em um lugar privado, mas em uma pequena cafeteria localizada entre duas cidades, um local público e neutro. Eu queria acompanhá-lo, com medo de que Linda tentasse alguma artimanha, mas ele colocou a mão no meu ombro e balançou a cabeça negativamente. Isso é problema meu, mãe. Tenho fugido por tempo demais. Preciso encará-la sozinha. Ao ver a firmeza em seus olhos, assenti com a cabeça. Ele havia amadurecido da maneira mais dolorosa. Naquela noite ele voltou. Parecia cansado, abatido, mas seus olhos estavam calmos e claros novamente. Ele sentou-se, bebeu um copo d'água e começou a me contar tudo calmamente. Ele entregou a Linda o documento do divórcio já assinado. A princípio, ela ficou em choque. Então começou o seu teatro. Ela chorou, pegou no braço dele e fingiu sentir dor. Ela implorou que ele pensasse em Matthew, que se lembrasse dos anos que compartilharam, que lhe desse outra chance de corrigir seus erros. Mas desta vez, Daniel não hesitou. Ele apenas a encarou nos olhos com uma expressão serena, porém fria, até que suas lágrimas secaram e o sorriso suplicante desapareceu de seu rosto. Ao ver a firmeza inabalável nos olhos do marido, a expressão de pena de Linda desapareceu, dando lugar ao seu verdadeiro rosto, desavergonhado e cheio de ressentimento. Divórcio. Ela cuspiu com desprezo e rasgou o documento na frente dele, jogando os pedaços no chão. Ela gritou no meio do refeitório lotado, sem se importar com os olhares dos outros. Nem pense nisso. Eu nunca vou assinar. Não vou deixar você e sua mãe viverem em paz. Você acha que pode escapar? Vou mostrar ao mundo quem é de verdade aquela velha bruxa que destruiu minha família. Ao ouvir meu filho contar isso, a última gota de compaixão que ainda sentia por Linda desapareceu completamente. Nosso silêncio e paciência não a fizeram reconsiderar. Apenas a afundaram ainda mais em sua mentira e crueldade. Ela mesma havia queimado a última ponte. Olhei para Daniel e vi que em seus olhos não havia mais dor, apenas cansaço e resignação. Levantei-me, fui até meu quarto e voltei com o tablet na mão. Coloquei o aparelho sobre a mesa, na frente do meu filho. Certo, se ela quer que seja assim, eu disse com uma estranha calma na voz, filho, tenho algo que preciso te mostrar. Naquela noite, depois que Matthew adormeceu profundamente, Daniel e eu nos sentamos juntos em frente à tela do tablet na sala de estar. A luz azulada do aparelho iluminou nossos rostos em um silêncio tenso. O ar ficou denso, tão pesado que parecia que podia ser cortado com uma faca. Meu filho estava sentado com as costas retas, mas eu conseguia ver a ansiedade e o medo em sua postura. Ele tinha medo de encarar a verdade que vinha ignorando há tanto tempo. Respirei fundo e quebrei o silêncio. Há um ano, instalei câmeras na casa, comecei com uma voz neutra, tentando não demonstrar emoções. Eu disse a você e a Linda que era por segurança, para evitar roubos. Mas isso era apenas parte da verdade. Comecei a me sentir inquieta. Senti que algo estava errado nesta casa. Desculpe por não ter te contado antes. Talvez eu também tenha sido covarde. Daniel não disse nada, apenas acenou levemente com a cabeça, um gesto de compreensão. Ele não me culpou. Seus olhos estavam fixos na tela, como se aguardasse a frase final de sua própria vida. Deslizei o dedo pela tela, abrindo o arquivo de backup na nuvem. Centenas de vídeos, marcados automaticamente por data, apareceram. Um diário silencioso do inferno que meu filho viveu. Escolhi um aleatoriamente, de 6 meses atrás, um dia como tantos outros. A tela acendeu. Era a sala de estar da família. Daniel tentou andar com as novas muletas, cambaleando e com o suor a escorrer-lhe pela testa.
De repente, perdeu o equilíbrio e caiu no chão com um baque seco. Linda estava no sofá a poucos passos dele, absorta em seu celular. Ao ouvir o barulho, ela apenas se virou com uma expressão de irritação e proferiu friamente uma frase que a câmera conseguiu registrar. Desastrada. Então ela voltou a atenção para a tela, ignorando completamente o marido que jazia no chão, sentindo dores. Daniel teve que se esforçar sozinho por um bom tempo, usando a força de seu único braço para se apoiar na mesa e se levantar. Passo para o próximo vídeo, de 8 meses atrás. Matthew estava brincando alegremente com um carrinho de brinquedo e, sem querer, derramou um copo de suco de laranja no chão. Linda saiu da cozinha como um furacão, com o rosto tomado pela raiva. Ela não limpou nem repreendeu a criança pelo acidente. Em vez disso, ela arrancou o carro das mãos dele e gritou com uma voz estridente: "Vocês só sabem destruir. Vocês são exatamente como o pai de vocês, um bando de inúteis." Matthew, assustado, caiu em prantos, um choro abafado pelos gritos da mãe. Os vídeos se sucediam um após o outro como um filme de terror sem fim. Uma cena mostrava Linda trazendo uma caixa de pizza grande e apetitosa. Ela sentou-se sozinha em frente à TV. Ela comeu alegremente enquanto assistia a um filme, enquanto o jantar de Daniel se resumiu a um prato de sopa instantânea fria deixado na mesa como se fosse caridade. Outra cena mostrava Daniel com febre, encolhido na cama, coberto com um cobertor fino, o rosto pálido e exausto. Linda, por outro lado, estava no quarto, feliz, experimentando um vestido novo e brilhante em frente ao espelho, girando de um lado para o outro, preparando-se para sair com as amigas. Ela nem sequer entrou uma vez para ver o marido doente. Depois, a cena dela recolhendo roupas sujas. Pegando as roupas de Daniel, ela franziu a testa com desgosto e as jogou na máquina de lavar com brutalidade, como se fossem trapos sujos, murmurando palavras que o microfone da câmera conseguiu gravar. Cheiro puro de remédio, que nojo. Não me atrevi a olhar diretamente para o rosto do meu filho, mas pelo canto do olho, vi que ele estava mordendo o lábio inferior com força até que uma pequena gota de sangue brotou. Seu rosto estava pálido, seus olhos fixos na tela, sem perder nenhum detalhe. Cada segundo daquele vídeo silencioso era uma prova irrefutável. Mais um golpe no orgulho e no amor que ele cegamente dedicou àquela mulher. Ele estava testemunhando a queda total do mundo em que acreditava. Quando o último vídeo terminou, aquele em que eu mesma vi Linda tirar as muletas dele, pausei a reprodução. O silêncio voltou a reinar na sala. Daniel baixou lentamente a cabeça até que ela repousasse sobre a mesa, cobriu o rosto com as mãos e seus ombros largos começaram a tremer. Ele não gritou. Não houve soluço, mas eu sabia que eram lágrimas de dor insuportável, de amarga decepção e, talvez, de uma libertação que chegou tarde demais. Ele chorou por sua própria ingenuidade e por tudo que havia suportado. Após um longo tempo, que pareceu uma eternidade, ele ergueu a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, mas em seu olhar não havia mais fraqueza ou dúvida. Em seu lugar, havia uma frieza e uma determinação assustadoras. "Mãe", disse-lhe com voz grave e firme, sem um pingo de tremor, "envie tudo isso para o advogado." Ele não precisou dizer mais nada. Eu já tinha tudo preparado. Tirei um cartão de visitas bem conservado da minha bolsa. "Eu já tenho, filho." O advogado Richard Miller é um amigo próximo da sua tia Beth. Ele é uma pessoa muito boa e confiável. Beth já explicou um pouco da nossa situação. Naquela noite, não conseguimos dormir. Daniel e eu analisamos tudo. Selecionamos os vídeos mais impactantes, as provas irrefutáveis de abuso emocional e abandono. Compactei todos os arquivos importantes em uma pasta. Escrevi um longo e-mail relatando cada detalhe do terrível acidente, as mudanças no comportamento de Linda em sua presença nas redes sociais e as ameaças que ela fez. Cada palavra escrita revivia a dor. Mas desta vez, eu não me sentia mais impotente. Quando o e-mail ficou pronto, movi o cursor até o botão de enviar. Olhei para Daniel. Ele assentiu com a cabeça. Apertei o botão. Um som suave confirmou o envio do e-mail. Um mês depois, chegou o dia do julgamento. A atmosfera na sala, com suas paredes de carvalho escuro, era tensa e sufocante. Eu tinha dificuldade para respirar. Sentei-me na primeira fila, reservada para familiares, ao lado de Beth, que segurou minha mão com firmeza, transmitindo-me calor e força.
Na mesa da parte autora, Daniel estava ao lado do advogado Miller. Meu filho estava sentado ereto, com uma postura que eu não via há muito tempo. Seu rosto não demonstrava mais resignação ou dor, mas uma estranha calma, como a de um soldado pronto para sua última batalha. Do outro lado, Linda era uma obra-prima da atuação. Usava uma blusa branca simples, o cabelo preso cuidadosamente, o rosto levemente maquiado, apenas o suficiente para exibir um ar abatido e cansado. Ela parecia a própria imagem viva de uma vítima em sofrimento. De tempos em tempos, levava um lenço branco aos olhos, enxugando delicadamente as bordas, um gesto que comoveu algumas pessoas curiosas nas últimas fileiras. O advogado de Linda foi o primeiro a falar. Era um homem de meia-idade com uma voz poderosa que pintou um retrato comovente de uma esposa altruísta e abnegada. Ele falou sobre como Linda teve que sustentar toda a família sozinha após o trágico acidente, sendo seu marido provedor financeiro e cuidador ao mesmo tempo. Em seguida, ele voltou sua atenção para mim, descrevendo-me como uma sogra egoísta e controladora que a oprimia constantemente e que, finalmente, num ato cruel e imperdoável, lhe roubou o marido e o único filho que tinha. As palavras daquele homem foram tão convincentes que algumas pessoas na sala começaram a olhar para mim com pena. Quando ele terminou, foi a vez do advogado Miller. Ele não se apressou em refutar. Ele simplesmente se levantou, ajeitou a gravata e se aproximou do juiz para lhe entregar um pequeno pendrive preto. Vossa Excelência, disse-ele com voz serena, porém firme. A verdade, às vezes, não precisa de palavras elegantes. Basta vê-la. A grande tela na sala, que até então estava desligada, ligou-se repentinamente, e o primeiro vídeo que apareceu foi a cena horrível que eu havia testemunhado pela fresta da janela um mês antes. Linda arrancou a muleta abruptamente das mãos de Daniel e gritou com ele com desprezo: "Você não passa de um fardo." Um murmúrio percorreu imediatamente toda a sala. Linda deu um pulo na cadeira, o rosto pálido como um fantasma, os olhos arregalados de horror. Ela olhou para seu advogado, que também estava paralisado. O teatro que ela havia escolhido para atuar fora destruído antes mesmo de começar. Então, sem dar tempo para reagir, uma série de vídeos continuou sendo reproduzida um após o outro na tela. Daniel deitado no chão, sendo ignorado. O pequeno Matthew chorando inconsolavelmente após ser repreendido com as palavras: "Você é exatamente como seu pai." Linda estava comendo pizza sozinha, enquanto seu marido só tinha um prato de sopa instantânea fria. Cada trecho durava apenas alguns segundos, era editado com cuidado, mas juntos formavam uma história perturbadora sobre negligência, egoísmo e abuso psicológico prolongado. Quando o vídeo de Linda fazendo uma careta de nojo e jogando as roupas sujas do marido na lata de lixo apareceu, uma senhora mais velha sentada bem atrás de mim não conseguiu conter o murmúrio: "Meu Deus, que crueldade!" O advogado de Linda se levantou repetidas vezes, protestando e gritando que os vídeos eram ilegais, manipulados e encenados para difamar sua cliente. Mas o advogado Miller apresentou calmamente os arquivos originais com datas, horários e metadados inalteráveis que confirmavam sua autenticidade inquestionável. As objeções do outro lado estavam perdendo força, soando cada vez mais desesperadas. Finalmente, após a apresentação das provas, o juiz ordenou que Matthew entrasse na sala. Como parte do processo, ele seria solicitado a dar sua opinião. Uma especialista em psicologia o acompanhou para garantir que ele não se sentisse pressionado. Meu coração se apertou. Temia que tudo aquilo assustasse a criança. O juiz, um homem de cabelos grisalhos e olhar bondoso, perguntou-lhe gentilmente: "Pequeno, você ama seu pai e sua mãe?" Matthew assentiu com a cabeça. "Sim, senhor." "E se você pudesse escolher, com quem gostaria de morar?" Todo o cômodo estava em absoluto silêncio. Matthew olhava de um lado para o outro, do pai para a mãe. Linda tentou esboçar um sorriso forçado com os olhos cheios de lágrimas, querendo parecer uma mãe que sofre. Mas Matthew apenas a olhou por um segundo sem medo, com a distância de uma criança que cresceu rápido demais. Então ele se virou para o pai e pegou sua mão saudável que estava firmemente apoiada sobre a mesa. Sua voz clara e firme ecoou na sala completamente silenciosa. "Senhor, eu quero morar com meu pai e minha avó." As palavras de Mateus foram o golpe final, o golpe de martelo que destruiu toda resistência e falsidade. Linda desabou na cadeira, cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar incontrolavelmente. Dessa vez não era teatro.
Eram lágrimas de verdadeira derrota e desespero, de compreensão de que havia perdido tudo. O juiz proferiu a sentença. O pedido de divórcio unilateral de Daniel foi aprovado. Com base nas evidências de negligência e abuso psicológico, foi-lhe concedida a guarda total de Matthew. Quando saímos da sala, Linda correu atrás de nós e nos alcançou no corredor. Daniel Ellen, por favor. Seu rosto estava manchado de lágrimas e rímel, sem qualquer traço de arrogância ou da pose de vítima que costumava fingir. Deixe-me ver Matthew com frequência. Me desculpe. Eu sei que errei. Daniel parou de olhar diretamente nos olhos dela. Sua expressão não era mais de raiva ou dor. Apenas uma serenidade distante permanecia, como se ele estivesse olhando para um estranho. Concordo, mas com uma condição, disse-lhe com voz calma. Você precisa se pronunciar publicamente, dizer a verdade e pedir desculpas à minha mãe na mesma emissora onde a difamou. Só isso. De qualquer forma, não quero que Matthew se afaste completamente da mãe dele. Ele não merece isso. Linda ficou paralisada, com a cabeça baixa. Em seu olhar, pude ver o conflito brutal entre seu orgulho ferido e o instinto materno que ainda lhe restava. Por fim, após um longo silêncio, ela assentiu levemente com a cabeça, num gesto de resignação. Poucos dias após o julgamento, exatamente como combinado, uma longa publicação apareceu na conta pessoal de Linda. Desta vez, não foi uma transmissão ao vivo repleta de lágrimas, mas palavras escritas com cuidado, uma carta pública de desculpas. Nela, ela admitiu ter inventado a história de que eu a havia separado de sua família. Ela reconheceu ter tratado Daniel mal e com impaciência após o trágico acidente, por egoísmo e por não saber lidar com a pressão. Ela também me pediu desculpas diretamente por ter me difamado e manchado meu nome apenas por raiva e por querer recuperar o controle. A tempestade nas redes sociais mudou de direção tão rápido quanto começou. Aqueles que antes me insultavam com as piores palavras agora atacavam Linda sem piedade. Algumas pessoas até procuraram posts antigos meus de anos atrás sobre flores, sobre comida caseira, e deixaram comentários pedindo desculpas por terem me julgado levianamente. Li apenas algumas linhas e fechei tudo. Aquele mundo virtual era tão barulhento e cruel. Eu não queria mais pertencer a ele. A senhora Rose, minha antiga vizinha, me ligou. Sua voz soava tímida e envergonhada. Ellen, quero pedir seu perdão. Fui injusto ao acreditar naquelas fofocas. Consegui sentir a sinceridade em seu tom de voz e algo dentro de mim se aliviou. Dei uma risadinha suave. Não se preocupe, senhora Rose. Há pessoas que moram sob o mesmo teto e nem se entendem. Bem, imagine as que estão do lado de fora. Não pense mais nisso. Com a ajuda do advogado Miller, decidi vender a antiga casa na cidade. Aquele lugar guardava muitas lembranças, boas e ruins, de alegria e de dor. Chegou a hora de deixar tudo para trás. Com o dinheiro da venda, abri uma conta poupança em nome de Matthew como um presente para o futuro dele. Rompemos todos os laços com o passado e começamos uma nova vida em Riverside. E foi lá que finalmente chegou o verdadeiro amanhecer. Daniel, depois de muita procura, conseguiu um emprego remoto como projetista mecânico para uma empresa em Chicago. Ele trabalha em seu computador com um software especial que lhe permite operar quase tudo com uma mão e comandos de voz. Pela primeira vez desde o acidente, vi meu filho falar com entusiasmo sobre plantas, medidas e especificações técnicas. O trabalho não só lhe proporcionou renda, como também lhe devolveu a paixão, a confiança e o senso de valor que ele pensava ter perdido para sempre. Ele começou a treinar com uma prótese de braço de nova geração que compramos com parte da nossa poupança. Os primeiros dias foram difíceis e frustrantes. Ele quebrou alguns copos, derramou comida, mas desta vez não desistiu. Os suspiros e comentários maldosos de Linda desapareceram. Em seu lugar, havia uma paciência impressionante. Eu observei passar horas tentando pegar um feijão com os dedos, depois praticando como abotoar a camisa sozinho ou abrir uma garrafa de água. Matthew sentou-se ao lado dele com as pernas cruzadas, fazendo o papel de um pequeno treinador, torcendo sem parar. Pai, você consegue. Vamos lá, pai. Você quase conseguiu. Matthew também começou a frequentar a escola primária em uma pequena escola perto de casa. O novo ambiente e os novos amigos o ajudaram a se adaptar rapidamente.
Os pesadelos que antes o faziam acordar chorando no meio da noite foram desaparecendo aos poucos. Ele voltou a ser um menino alegre, sorridente e travesso, como deveria ser para sua idade. Ele me contou sobre o colega de carteira, sobre o jogo de futebol na escola, sobre suas primeiras notas máximas. Ao ouvi-lo falar com tanto entusiasmo, soube que tínhamos salvado sua infância. Minha vida também encontrava paz nas coisas mais simples. Todas as tardes, depois que Daniel terminava o trabalho, eu ia até a varanda com meu regador para cuidar da buganvília e dos gerânios coloridos. De lá, eu conseguia ouvir as risadas do pai e do filho brincando no pequeno jardim atrás da casa. Daniel, que tinha uma perna só, ensinou Matthew com paciência a chutar e passar a bola. Eles caíram, rolaram de tanto rir e se levantaram para continuar brincando. Aquela imagem era mais bonita do que qualquer pintura. Beth vinha sempre aos fins de semana com algum bolo caseiro. Sentávamos na varanda a beber chá e conversávamos sobre tudo e nada, o preço dos legumes, a novela da noite. A amizade dela foi um verdadeiro pilar para mim durante toda a tempestade. Conforme acordado pelo juiz, Linda poderia visitar Matthew a cada 2 semanas. Na primeira vez que ela veio, o clima estava um tanto desconfortável. Ela vestiu-se de forma simples e trouxe um brinquedo para Matthew. Ofereci-lhe uma xícara de chá e tratei-a como qualquer outra visitante. Daniel apenas a cumprimentou com um gesto e entrou em seu escritório, deixando mãe e filho a sós. Ela brincou com Matthew no jardim por algumas horas e foi embora sem dizer muita coisa. As visitas seguintes foram igualmente tranquilas e discretas. Eu já não guardava rancor. Ao ver aquela mulher, que antes era tão altiva e bela, agora sozinha e apática, a única coisa que senti foi vazio. Eu a perdoei, não porque ela merecesse, mas porque minha família e eu merecíamos viver em paz. Apegar-se ao ódio só torna o fardo mais pesado e doloroso. Numa tarde de um belo pôr do sol, sentei-me na cadeira de balanço da varanda com um livro na mão, mas sem ler. Eu estava observando Daniel e Matthew montando um modelo de avião complexo. Meu filho, com seu braço protético, guiou meu neto com paciência para encaixar cada pecinha. A luz dourada do crepúsculo envolveu os dois, tingindo seus cabelos da cor do mel. A risada cristalina de Matthew ecoou no ar enquanto o avião ganhava forma. Abri um sorriso verdadeiramente sereno, vindo do fundo da minha alma. A tempestade havia passado. Esta casa, esta terra, nos curaram. Nossa felicidade não era mais barulhenta nem ostentosa. Era simples, tranquilo e aconchegante como aquele pôr do sol. Em meio à dor e amargura que minha família e eu vivemos, compreendi que existem feridas que, se não forem nomeadas, acabam se tornando cicatrizes permanentes na alma daqueles que mais amamos. Eu não escolhi me vingar com violência, nem com atos cruéis. Eu escolhi levantar a minha voz. Optei por expor a verdade. Optei por proteger a minha com razão e firmeza. A lição que aprendi com tudo isso é que o silêncio nem sempre é nobre. Às vezes, é a maneira mais perigosa de permitir que o mal prospere. E a justiça não chega sozinha para aqueles que são vulneráveis. É preciso buscá-la com coragem, enfrentando o medo, agindo com decisão e amando o suficiente para não aceitar a crueldade disfarçada de afeto. Decidi contar esta história de vingança, não para destruir ninguém, mas para trazer de volta à luz a vida do meu filho e do meu neto. Para que o riso de uma criança nunca mais seja afogado pelo choro. E essa é, sem dúvida, a mais bela vitória que eu poderia oferecer àqueles que amo. A história que você acabou de ouvir foi modificada em relação a nomes e locais para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Não compartilhamos isso para julgar, mas com a esperança de que alguém ouça e pare para pensar em quantas mães estão sofrendo em silêncio dentro de suas próprias casas. Fico realmente pensando, se você estivesse no meu lugar, o que faria? Ficaria em silêncio para evitar conflitos ou teria a coragem de encarar tudo para recuperar sua voz? Adoraria saber sua opinião sobre esta história de histórias dolorosas ou qualquer sugestão que você tenha para melhorar nosso conteúdo. Deus sempre abençoa e tenho certeza de que a coragem nos levará a dias melhores. Agora, na tela final, deixo para vocês 2 das histórias mais queridas do canal. Tenho certeza de que elas vão surpreendê-los. Obrigado por ter ficado comigo até este exato momento.